Filha, se você renega o lugar que você mora, saia dele. Vá morar em outro lugar. Que é ser mulher? Hã? Eu não entendi. Mas eu quero saber pra senhora, o que é ser mulher pra senhora? A mulher, como diz, quando chega aquele tempo, é ser mulher. Antes, né? Chega nosso tempo, é mulher. Atualmente, o povoado permanece pequeno, cheio de precariedades, isolado de quase tudo e marcado pelo êxodo rural masculino, o que tornou o lugar de maioria mulheres, culminando em comentários como o de que a comunidade era de viúvas de marido vivo. As mulheres são base muito importante na resistência dessa região castigada e construída pelo êxodo rural, pois elas permaneceram na comunidade quando os homens foram aos montes para a construção civil nos grandes centros urbanos. Elas, as mulheres, são a comunidade, são a memória, são o autocuidado e também quem cuida das pessoas. São a coragem e a fé. Elas são a vida e através das memórias delas vamos conhecer como encararam as mudanças que ocorreram nos últimos anos na saúde, bem-estar, no povoado pequeno e diverso que é Piabas. Lutava com remédio de folha, de pau. Era aquele remédio do mato que a gente cozinhava e bebia. E como Deus queria, a gente melhorava, né? Agora hoje não está. Corre para o hospital, no meu tempo não tinha isso, não. Quer dizer que eu fui no hospital agora, posso ter essa doença minha. Mas nunca tinha ido no hospital. Não. Tive 11 filhos. Nunca doutor, cheguei no pé do doutor. Padre Alfreda, que era o padre, era quase médico, e vinha para ir para a missa, aí as pessoas iam consultar com ele. E ele passava. Era Padre Alfreda. Não tinha outro médico. Dava remédio. Os que não estava passado, ele dava remédio que curava. E o que já estava passado, morria. Já estava passado. Tinha uma tia minha, que estava doente, chamava Cecília. Ele estava doente, e aí o padre Alfreda mandou ir na Jacobina, que só tinha médico na Jacobina, para cuidar dela. Aí minha avó, minha mãe, e eu pequena também fui para Jacobina, montada nos caçoar, num burro, botava no burro e fiquei para Jacobina. Quando chegou lá, foi tratar minha tia. Mas já tinha passado. Lá morreu e ficou lá, a Jacobina. Convidaram a gente para fazer um curso, uma entrevista, na realidade era uma entrevista. Aí veio eu e 3 professoras para fazer essa entrevista. E no fim da história eu que não sabia quase nada, foi quem passei, e as meninas ficaram sobradas. Aí um parente de uma das professoras que era prefeito na época, queria tirar o meu direito e botar a parente dele. Aí a professora de Salvador disse, não, esse direito aqui ninguém tira. Quem passou aqui em primeiro lugar foi Dona Aurivanda e ninguém vai tirar esse direito dela. E por isso que eu fiquei. E aí já que eu passei, aí surgiu o curso de atendente rural na época. Aí eu vim para aqui, para Jacobina, deixei meus filhos com minha mãe, eu tinha 3. E deixei meus filhos com minha mãe e vim para cá para o curso. Só que tinha gente que nunca viu médico na vida. Tem uma... Ô Balbina, não sei se tu lembra de uma senhora, que eu também não lembro mais o nome, não sei, ela morava pro lado da Baixa do Mel. Eu sei que essa senhora nunca tinha ido no médico, eu não sei o que ela estava sentindo, que quando entrou na sala que viu o médico, essa mulher ficou num nervoso tão grande que a pressão, ó, ficou muito alta. Ela teve a pressão ficou muito elevada. Resultado, o médico passou a medicação para quem era hipertenso, e ela não era hipertensa, a pressão dela ficou elevada naquele momento que ela se encontrou ali na presença do médico. E quando essa mulher tomou, chegou em casa que tomou essa medicação, minha filha, a pressão foi quase para 0.
e essa mulher botou para morrer, e chegaram com ela lá em casa, na 8 horas da noite, com essa mulher desmaiada lá. Que eu fui ver, a pressão da mulher estava 8/4. E foi muito difícil para mim conseguir, precisou pedir muito silêncio para mim ouvir. Não é 8/4 não, 6/4. Que a pressão dessa mulher estava mais imediata. Eu corri em casa, eu trouxe um caldo e dei esse caldo para ela beber e fui orientando a pessoa e fui alimentando. Daí a pouco ela já abriu os olhos, já falou, porque a pressão estava quase zerada. E aí ela melhorou, suspendi aquela medicação e assim foi. Então daí em diante eu fui orientando aquele povo que médico não era bicho nenhum, não era bicho de 7 cabeças, não era onça. A pessoa ficasse tranquilo que ele ia ouvir o que ela estava sentindo e passar a medicação. Porque se a pessoa ficasse nervosa, por causa da presença do médico, ia alterar tudo, não é isso? Então assim foram tomando conhecimento, foi melhorando e assim foi. Quando a gente começou, a gente nem sabia qual era a função de um agente de saúde, o que a gente ia fazer, né? Deram umas fichas e falou assim, teve um treinamento, deram-nos umas fichas e disse, vão fazer o cadastro do povo. Até então eu pelo menos achei que aquela ficha tinha que ser preenchida todos os dias. Só que não, era um cadastro das famílias, de todo mundo da casa, para depois a gente fazer o acompanhamento. E era totalmente diferente, né? Porque ninguém tinha informação de nada. Era muito difícil chegar as informações até CAEM, né, até a secretaria, que a gente aqui, como por ser o fim do município, a gente nem sabia se existia secretaria, como funcionava a saúde, a gente aceitava que viesse de lá. Se viesse uma pessoa para dar injeção, ninguém sabia se era enfermeiro, se era um agente de saúde, que a gente não sabia que existia, a gente não sabia nada, né? Então, foi isso. O atendimento que nós tínhamos lá era um atendimento, na época, ainda muito precário, porque ainda estava sendo instalado o PSF, construindo, na verdade, né, a UBS para que se instalasse o PSF lá. Eu cheguei no município, né, achei um postinho com 2 salas e uma recepção, onde ali tinha um enfermeiro, esporadicamente, um auxiliar de enfermagem e uma demanda enorme da população. Eu lembro quando eu cheguei aqui para trabalhar, eu me debati com uma população de mulheres em que as mulheres eram praticamente donas de família, eram matriarcas, em que o que elas diziam, o restante da família todo seguia, eram mulheres mesmo, donas de família que comandavam praticamente, porque o pai, o chefe de família, digamos assim, ele é mais para o trabalho, para a lavoura, para a lida, enquanto a mulher é que tomava conta da casa, toma conta dos filhos, os vários filhos inclusive, muitas famílias aqui são gigantescas. Então, o papel da mulher nesse sentido, ele tem eu encontrei esse cenário com essa mulher tendo esse papel dessa força, comandando quem está doente, quem não está, quem é que vai para o médico, quem não vai, quem vai ficar em casa para tomar remédio caseiro, quem vai para o doutor, quem é que tem que ir para um lugar para o outro. Ou seja, encontrei esse quadro de uma mulher tomando conta do que está acontecendo, né? Assim, como a gente é mulher, né? Não sei. Principalmente no começo, que eu tinha acabado de chegar aqui, a população, a comunidade não tinha ainda muita experiência comigo, muita proximidade. Aí eu soube de várias mulheres que tinham caroço em mama, problema de verrugas genitais, corrimentos, e não vinham até mim. Eu sabia por agente de saúde, eu sabia por familiar que me dizia, fulano não quer vir porque está com vergonha de tu. Aí eu digo, rapaz, vem aí e tal, fazer aquela coisa para tentar buscar o paciente. Mas sabia que muita gente ficava em casa tendo problemas ginecológicos, da questão de corrimentos, vaginoses, as candidíases, nódulo de mama, sem vir até mim para poder fazer esse exame. Inclusive, foi até hoje um problema coletar preventivo. Coletar preventivo, todos os enfermeiros aqui tiveram problema com isso, porque as mulheres têm muito isso ainda, de não mostrar as partes íntimas a ninguém, nem numa situação de procedimento de saúde. Se a pessoa for homem, não pode tocar, não pode mexer.
Entendeu? Então até hoje nós enfrentamos isso. Não, nunca fui a ginecologista por causa de vergonha. Eu mostrar a minha parte íntima. Pra que esse negócio com 80, 70 anos caçando um médico mais para fazer ultrassom, fazer não sei o que diabo, um exame de peito para ver se está com... Oxe, eu vou atrás disso, mas não. Já passou a época de fazer isso. Ainda existe hoje, né? Em menor número, mas ainda existe hoje muitas mulheres que não têm coragem de passar por um médico, um ginecologista ou um clínico homem para relatar problemas ginecológicos, né? Ou nem sempre problemas ginecológicos, mas problemas de relacionamento sexual, de frieza. Elas têm muita dificuldade de conversar sobre esse assunto. E quando é uma médica mulher, normalmente elas conversam mais, mas mesmo assim, mesmo sendo uma médica mulher, às vezes elas têm tanta vergonha que elas fazem um arrudeio muito grande para poder contar, e nós, como médicas, com a experiência que a gente tem, aí nós conseguimos chegar ao ponto para poder diagnosticar, porque diminuiu bastante. As mulheres hoje em dia já vão mais a médicos homens, mas da minha experiência de 40 anos, eu sempre trabalhei com pinheiro, e toda vez que precisava se fazer um exame ginecológico, mesmo que fosse pinheiro quem tivesse fazendo a consulta, elas às vezes pediam: doutor Pinheiro, não pode doutora Lídia vir fazer esse exame não? E aí Pinheiro me requisitava e eu ia e fazia o exame. Mesmo ele sendo cirurgião e fazendo cirurgias ginecológicas, mas elas sempre ficavam com vergonha. Diante de tantas dificuldades, por deslocamento, por acessibilidade ao povoado, nós temos muito profissional do sexo masculino, onde é médico, enfermeiro, por ser uma comunidade distante da sede, com difícil acesso, e por facilitar, aí o homem foi o que mais a gente conseguiu, né, e a contratação. Como a agente de saúde de mulheres, elas se abrem mais, né? Quando o agente de saúde é homem, elas se fecham um pouquinho, porque elas têm vergonha. Mas pra gente, elas dizem tudo. Aí quando eu vou ter relação, dói, outra ela sangra, e eu tô sentindo isso, então aí a gente orienta a fazer o preventivo, aí pro médico, para saber o que é que tá acontecendo. Agora nós vamos providenciar a contratação de um profissional enfermeira, né, do sexo feminino, para poder estar tentando melhorar, né, essa realidade dessa população, e eu vou aguardar para mim poder ter uma visão diferente dessa população. A minha Santa Babo, mãe, oh, venha me valer, oh, mãe, oh, venha me valer, oh, mãe, a minha Santa Babo, mãe, oh, venha me valer, oh, mãe, oh, venha me valer, oh, mãe, oh, venha me valer, oh, mãe. Ainda existe a questão da cultura da localidade, de procurar outros meios, tipo benzedeira, curadores, para estar se tratando. Ainda existe muito essa cultura, né, do próprio local, mas eu acredito que já aconteceu um grande avanço depois de toda a equipe, de estar a presença do profissional todos os dias, e com a ajuda também dos agentes comunitários, que essa localidade a gente tem uma equipe de agente comunitário que realmente faz o seu trabalho. No céu, pão nosso de cada dia, no Pai, o seu perdão, nossa vida, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Deixa eu cair em tentação, livrai-me, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olhados quebranto, com 2 te botaram, com 3 eu te tiro, com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Amém.
Se foi no comer, se foi no beber, se foi no dormir, se foi na carne, se foi nos ossos, se foi nas tripas, se foi no olho, se foi na boca, se foi no nariz. São Carlos, São Damião, Nossa Senhora do Desterro, de Desterro, olhados, quebranto e mofino e inveja. Do teu corpo, jogar nas horas de uma sagata, não cantar galo nem berrar boi com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Amém. Quem pode ir mais, Lani? Dilane, Deus do céu. Deus do céu. Quem pode ir mais, Lani? Deus do céu. Quem pode ir mais, Lani? Deus do céu. Deus te clareie teus dias, tua noite, que Deus te dê a luz do dia, que Deus te dê tua salvação eterna, que tirai todos olhados, todos quebrantes, toda mofina, toda inveja de teu corpo e jogar nas horas de uma sagada, não cantar galo nem berrar boi, com os poderes de Deus da Virgem Maria. Amém. Amém. Tem muito, a maioria, tudo ainda faz uso dos chás, aí eles fazem uso do chá, só que também eles fazem o chá, mas também procuram o médico. Ainda tem muita resistência, só que não é aquela resistência de antigamente, de ficar lá o tempo todo no chá até chegar a falecer, no caso, né? Já teve, eu já passei por isso, eu fui na casa de fulana, ela me benzeu e disse que eu tenho isso, e o problema, a gente está vendo que o problema não é aquilo, né? E a gente tem que tentar ficar conversando, tentar orientando, procurar ajuda. Agora a gente já tem, né, como procurar ajuda, que a gente vai até o enfermeiro, passa o caso, leva lá para tentar conversar. Se não consegue o enfermeiro, consegue vai até a secretária, e procura ajuda, né, para tentar resolver o problema. Mas que ainda tem, não tem tanto como antigamente, né? Mas o uso do chás é muito ainda forte, viu? O uso do chá, o uso de benzer, de procurar então a casa de uma pessoa que reza, que diz o que a pessoa tem, ainda tem muito ainda. Eu comecei por causa que foi meu avô que era benzedor e deixou essa herança para mim. Benzer vem no meu dom. A reza vem pelo dom da gente. Que Deus dá aquele dom do Espírito Santo, ilumina aquela reza para você rezar. Vem do Divino Espírito Santo que ensina a gente. Aí vem pro dom da gente. Quando você pega o ramo, aquele dom chega. Aquela reza chega, é assim. Agora, dizem que a fé cura, não é? Então, de repente, são certas doenças que se resolvem com um chazinho, né? E que a pessoa tem tanta fé naquele chazinho e que não precisa, na verdade, de se usar medicamentos fortes que se resolvem. Então, eu acho que as pessoas podem, a princípio, se tratar com as medicações caseiras, mas por um período curto, porque o importante na medicina é se procurar rapidamente um médico. Sou doente do vento, sou muito constipada do vento. Às vezes eu caio, só falar com 24 horas. Estou muito constipada, ainda estou viva porque Deus quer. Ele estava bem do meu assim, fazendo tudo dentro de casa. No momento aí, aí foi lá com 24 horas. Meu marido era bom, chegava, baixava os dedos e levantava. E eu estou aqui ainda, ele já foi, eu fiquei. Olha, mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada, minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda minha olhar, me protege, mãe querida, e o loia, cocilouro. Era duro aquele tempo, e era duro e era bom também. Era difícil morrer uma pessoa. Hoje os males que eu vejo, falando que esses doutores falam que tem esses mal, ninguém sabia desse mal. Não? E nem ninguém, nem o medo dos nossos pais, nossas mães, não deixavam nem nós falar no nome. Vai mais falar. Ninguém falava. Hoje eu vejo as crianças desse tamanho, cabruco, clopão, tudo isso aí é mal, não é mal, eu vejo as crianças desse tamanho. Nesse tempo, quem era doido, olha, manguá comia se falasse. Eu mesmo estive aqui, ó. 8 anos de idade, saiu um cabruco aqui, ó. E eu nunca xinguei nem falar que eu estava com 8 anos de idade. Foi queimado com ferro ligado. A espiga do ferro. Eu levei 3 ferroadas aqui para poder sentir.
Tudo isso eu já passei na minha vida. Com relação à saúde, o que eu tenho notado também com relação às mulheres é o maior número de miomas e cistos de ovário que vem acontecendo muito, né? Eu tenho dito às vezes, conversando com minhas pacientes, que minha mãe não teve mioma, minha avó não teve mioma, né? Quer dizer, de minha mãe para trás, o índice de mioma era pouquíssimo, né? E de uns tempos para cá, o número de miomas e de cistos de ovário tem aumentado bastante, né? E isso eu acredito que a culpa é do próprio homem, né? Aonde quando ele faz a modificação da alimentação nossa, onde ele injeta muito hormônio na carne bovina, nas aves, né? Quando ele bole no ambiente, né? Quando ele começa a usar agrotóxico, tudo isso vem prejudicando a nossa saúde e vem aumentando o número de doenças que antigamente não existiam. Aqui em Piabas, a gente já vem desenvolvendo um trabalho, né, nesses 4 anos, um trabalho bem voltado para a população carente, né, onde nós nos encontramos aqui em Piabas. Você vê que tem vários grupos étnicos, raças diferentes, que em comum é a pobreza que impera. Então, muitos pacientes chegam para você em que a questão clínica não é nem mais evidente, e sim a questão social, a questão cultural, que está mais envolvida nesse intuito da consulta. No geral, sem discriminar subgrupos de jovens, adultos ou idosos, hoje em dia eu tenho muito problema aqui com questões de coluna, de artrose, dores lombares como um todo, ou porque a pessoa é idosa e pega peso e tem artrose, essas coisas, ou para um jovem que trabalha também na roça, trabalha na zona rural, mas tem que pegar peso porque é a única fonte de renda que tem trabalhar em roça com muito trabalho e pegam muito peso. Mulheres jovens, homens jovens vêm com muita queixa assim. Na verdade, a demanda que elas trazem é referente à saúde da mulher. Nós temos as queixas, que é voltado ao social, né? Que é a pobreza. Eu não faço porque eu não tenho uma boa alimentação, porque não tenho condição. Então é mais essa parte social, é questão de buscar para benefício, essas coisas, entendeu? Voltado mais, as queixas maiores é o social. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. Professor, mãe, pai, vó, na escola, professores, todo mundo falava. Porque falta de aviso não é nada, a gente, né? Toda hora reclama, é assim a vida, né? Passou que eu era nova demais pra cuidar de filho, mas podia fazer o quê? Eu, enquanto secretária, enquanto mãe, enquanto pessoa, avalio muito a questão da desestrutura familiar, em primeiro lugar. São crianças se formando mulheres onde não tem um amparo familiar. A parte da secretaria, nós temos os métodos contraceptivos, porém, essas adolescentes não aceitam. A rejeição é muito grande. Temos atividades nas escolas, como a atividade de divulgação dos métodos. E mesmo assim ainda acontece, não só no povoado de Piabas em si, e como também no município como um todo. Olha, esse é um caso para muita discussão, porque é muita orientação. A gente orienta como agente de saúde, a escola orienta, faz palestra e parece que não resolve. Não resolve. E que eu acho que primeiro os pais têm que conversar com os pais para que eles conversem. Porque eu acho que falta isso. Libera muito, né? Dá os exemplos de antigamente, que eu tive filho com 15 anos, com 14. E é isso, no caso, que isso não vem a questão, né? Que para quem tem uma informação, isso não vem a questão. Mas eles usam isso. Eles usam também.
Então, minha mãe teve filho com 14 anos, tá aí, eu tô viva também, então eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu acho que tem que trabalhar muito essa questão, muito. Por mãe mesmo, ela não queria no começo, mas depois aceitou, pela minha sogra, pelo marido, tudo. Eu sei que a vida de casa não é fácil, mas pra mim que eu tô melhor aí do que quando eu tava na casa de mãe, porque na casa de mãe tinha 8 filhos, 7 filhos, 8 comigo, e era muito difícil. E aí, graças a Deus, não falta nada, e eu tô feliz. Meu marido com meu filho. Não tinha isso. Não tinha. Eu vim ver esses negócios depois de certo tempo pra cá, que as mulheres não queriam ter criança. Mas no meu tempo não tinha, eu nem conheci, e nem conheço. As talipilas que tem, eu não conheço não. Não sei como é, vem dizer que tem as pilas, tem não sei o que de vital, eu não conheço nada disso. Tive o tempo que Jesus me deu, sem trabalho nenhum. Fui revelada e parei quando Deus quis, pronto, parou. Né? Hoje não. Quase tanto diário, mas não teve criança, mas só se Deus deixou pra gente ter. Tem que ter até quando Deus quiser. Pra mim mudou tudo. Agora eu me previno, claro, cuido do meu filho. Quando tem vacina eu vou vacinar, não falto. E tô tudo em dia, graças a Deus. Ele também se previne, se preocupa. Porque depois de um, né, fica mais. Cadê tua camisinha da outra? Tava jogando bola. Tava jogando bola com ela. Tava jogando bola. Cadê tua camisinha da outra? Tava jogando bola. Tava jogando bola com ela. A maioria morria tudo de mal de 7 dias. Era aquela história que eram tétano, mas eles não tinham conhecimento, chamavam de mal de 7. Porque no momento do parto era tudo sem, não tinha higiene, não tinha nada, cortava o umbigo, o cordão umbilical com qualquer material que encontrasse, tesoura suja, com gilete, amarrava com qualquer cordão que encontrasse pela frente, e ali é um meio de contaminação. E era por isso que morreram tanta gente com mal de 7. De tétano, que eles chamavam de mal de 7. Então ali eu fui orientando, fui esterilizando material, fornecendo material esterilizado para aquelas parteiras que tinha, as poucas que tinha e que faziam parto. Eu fui distribuindo para elas o material esterilizado, orientando, e aí foi melhorando, foi mudando a situação. A história. E menino desidratado, Ave Maria. Eu sofri com tanto menino desidratado, que muitas vezes, não sei se tua mãe lembra, porque teve uma época que não tinha como atender em casa, não tinha hospital, não tinha um posto grande, eu só tinha uma salinha que nem era disponível onde guardava medicação, alimento e tudo. Eu corri com papelão, botava até uma época que eu tinha 5 ou 6 meninos internados num papelãozinho no chão. Para mim ir hidratando eles, na hora certa ali, fazer o peso e acompanhando para ver se estava melhorando. Daí você tem, hoje eu não lembro mais, mas tinha a medida certa e o peso para dar naqueles minutos corretos. E de repente eles recuperavam e foram para casa. Eu já encontrei casos, quando eu comecei em 2013, mais ou menos. Tinha criança que chegava aqui antes de entrar no consultório, melava tudo no chão. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? E não era só um, eram várias. Então você tinha um grande desafio de tentar modificar isso. Das crianças no início a desnutrição era um número estúpido, assim, bem avançado. A desnutrição era avançadíssima nesse povoado. E a gente consegue hoje visualizar uma evolução de melhora, né? Com toda a equipe fazendo esse trabalho, com o fisioterapeuta, o nutricionista fazendo a detecção, a gente está dando um suporte melhor juntamente com a Secretaria de Ação Social. Eu já vejo um avanço. Era muita desnutrição, pela falta de tratamento da água, pela falta de alimentação correta, pela falta de informação sobre os alimentos, sobre tudo. Né? E também o que ajudou um pouquinho também na orientação das famílias foi quando teve a creche, porque as crianças iam para a creche,
alimento era precário, mas era melhor do que em casa, né? Porque pelo fato da comunidade ser pobre, a alimentação era muito ruim, né? Até hoje ainda é um pouco, né? Mas graças a Deus melhorou bastante. Então tinha muita desnutrição, muita diarreia, muita criança doente. E aí, graças a Deus, melhorou bastante depois das informações, né? O pessoal começou a acreditar, começou a aceitar aquilo que a gente levava aí também, que já vieram as outras informações, que já veio enfermeiros, né? Que enfermeiro a gente ia pra Caém, né? Para ter essa reunião, onde a gente já teve reunião sentado na calçada por falta de espaço, né? Que não tinha espaço, aí vinha enfermeiro e a gente sentava na calçada para preencher as fichas das informações. A gente já passou assim por muita coisa até a gente chegar onde a gente está, que graças a Deus hoje não está 100%, mas estamos chegando lá. Não é tudo maravilha não, tem um monte de coisa que poderia ser feito, como assim, o dia de laboratório. Vem as pessoas da zona rural, 3, 4 quilômetros, que às vezes vem de pé, às vezes vem de bicicleta, que às vezes já aconteceu de pessoal para vir fazer a coleta, chega 11 horas, 10h30, 11 horas. E aí o povo com fome. E o que é que a gente já pediu? Manda alguma coisa para fazer o lanche. A gente faz. Manda para cá, a gente pode fazer um mingau, a gente pode fazer um mucuzá, a gente pode fazer um arroz doce, a gente pode dar um biscoito, mas que tenha um cafezinho com leite para depois. Porque não é justo. Pessoas com problemas de saúde e que no final termina 11h30, meio-dia e sai dali com fome, que às vezes não tem R$1 para comprar um pão para depois comer. Então são coisas que a gente briga mesmo, né, nessa questão. E prometeram a gente que vão resolver, mas até agora nada. Hoje mudou bastante. Graças a Deus, hoje a gente pode dizer que a gente tem uma comunidade que abraça, né, a causa. Ela se preocupa, no caso se está grávida, mesmo que não queira que ninguém saiba, mas a gente, ela faz questão de dizer que para a gente fazer as coisas escondido, tu não diz a ninguém, só tu que eu vou dizer para fazer, mas ela já se preocupa. E antigamente, minha filha, era muito difícil, até mesmo por não ter acesso, né, porque você sair daqui para ir para Caém não era fácil, né? Não era fácil. E hoje não, hoje está aí. Você começa tudo aí em Piabas, né? Hoje está aí, hoje tem começa o pré-natal, você tem ultrassom, você tem os exames, que antigamente você não tinha acesso a essas coisas. Então, essas coisas aí destacou bastante, né? Eu acho que foi a medicina, né? Os médicos, né? Que agora aqui tem de tudo, minha filha. Antigamente não tinha. Que era de nós poder usar uma chapa, que era de nós poder botar um óculos. Não existia. Agora eu tô vendo aí no posto a gente de óculos, ponte, tudo, então, né, ouvido, aqueles negócios, tudo no aparelho, então muita coisa mudou, muito. Hoje nós não vemos nada mais, Não sei da época, mas também está dando, não sei da época, acho que tem mais de 10 anos, que eu ouvi dizer assim, que eu estou fazendo ano aqui nessa terra. Aqui é tão bom, fazendo ano. Como é? Cadê o inverno? O inverno aí, agora é tempo de inverno, cadê? Porque ninguém mudou todos os tempos, todas as coisas mudou. Até o festejo do Santo Antônio, o festejo do São João, do São Pedro, tudo era festa. De caixa, o seu avô era tocador de pife, mas Joaquim, e o meu marido era batedor de caixa, mas o finado Mané Maurício. Era aquelas festas bonitas, fazia prazer. Cadê hoje? Não vejo nada. Vê, dá um tempo que eu quero ver. Como é que vê? Mudou os tempos. Enricou tanto. Ninguém quer fazer as coisas que Jesus deixou pra gente fazer. Eu quero ver. Né? Cadê o inferno? O povo chegava 7 horas da manhã batendo caixa, tocando aqueles pifes e batendo aquele negócio, e nós tudo enfeitando as casas.
cortando papel, né? Era cortava papel, enfeitava as portas, enfeitava a janela, enfeitava as caixas, os pifes, e eles dançando e os meninos brincando. Quando era meio-dia todo mundo parava para almoçar. Quando era 3 horas da tarde já estava todo mundo se arrumando para os acompanhamentos, com criança. Na hora dos cariru fazia aquele monte de chapéu para botar na cabeça das criancinhas. E enfeitava a casa, fazia as camisinhas dos meninos. Na hora da mesa pegava 7 criancinhas, botava o chapéuzinho na cabeça, né? Dava o cariru primeiro, ou então rezava a reza, a novena, batendo caixa. Depois de sair, aí voltava, rezava a reza, cantava o reis, os batuques. E aí até o dia amanhecer, até 10 horas do outro dia. Dava comida para todo mundo. Para todo mundo. Cachaçinha para todo mundo. Só minha filha que acabou tudo. Eu vou pegar minha viola. Eu sou um negro cantador. A nega canta deita e rola. É na senzala do Senhor. Eu toca fogo no engenho, meu pai. Aonde o negro apanhou, mas cantar. A nossa comunidade é uma comunidade que sofre preconceitos por essa questão. Em qualquer lugar que a gente chega, as pessoas perguntam: você é de onde? Piabas. Ah, não parece. Ah, Ave Maria, Piabas é isso, Piabas é aquilo. E assim, e a gente já pediu que seja trabalhada essa questão, que até as pessoas ficam assim, com vergonha, tem pessoas que falam assim: ah, não vou dizer que eu sou de Piabas. Eu digo: filha, se você renega o lugar que você mora, saia dele. Vai morar em outro lugar, porque eu falo e já vou na defesa, viu? Já vou defendendo. Moro sim, já levanta a cabeça e por quê? Né? Então, assim, que precisa ser discutida essa questão, né? Das pessoas, por ser de Piabas, ter essa questão de sofrer o preconceito e não ser trabalhar os problemas que na comunidade tem. Então, acho que a gente ainda precisa melhorar bastante sobre todas essas coisas. O preconceito de serem pessoas bobas, de falarem cantando, de ser uma comunidade parece que é a pior do país, pobre, de ser briguenta, de ser violenta, de ser pretos dos cabelos ruins. Por ser preto não pode chegar no lugar, não pode ser bem recebido. Tem toda essa questão ainda, né? Desse carnaval, esse palco colossal, pra denunciar o racismo. Quanto a apartheid brasileiro, 13 de maio não é dia de negro. 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 Quilombaxé, quilombaxé, quilombaxé. Mãos e mãos, assuma sua raça, assuma sua cor. É um quintalzinho cheio de flor. Quando eu passar uma florzinha eu tirar. Chegou Rei Sebastião, chegou Manjá. Ensina umas coisas que a gente pudesse juntar tudo. Nós temos a saúde na mão e não sabe valorizar. Cantar um quintalzinho de flor. Quando eu passar uma florzinha eu tirar. Chegou Rei Sebastião, chegou Manjá. Chegou come Damião pra me rezar. Minha mãe nunca levou os filhos a médico, né? Mas eu acredito que é porque também minha mãe alimentava há 1 ano, 2 anos seus filhos, né? Então nós crescemos, foram 13 filhos, nós crescemos praticamente com essas doençazinhas comuns, gripe, né, diarreia comum, e que se tratava em casa mesmo, e minha mãe tratava com chás, às vezes com rezadeira, porque o povo acreditava muito nisso, né? E que eu não dou a conotação
Pela medicação não, mas pela resistência que nós tínhamos adquirido devido a ter sido amamentado um bando de tempo. O médico é uma coisa e o espiritismo é outra, né? O médico, você vai no médico, você pede todo o exame. O médico lhe dá, quando abre não tem nada ali. Você vai num centro, ele já diz, sua doença é essa e essa e essa. Você vai fazer uma limpeza, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e você vai se dar bem. Então não tem como misturar os dois. Mas hoje ainda tem muito isso, questão cultural, né? Porque você está numa unidade quilombola em que por muito tempo não se teve uma assistência digna, uma assistência permanente de saúde, em que eles eram levados a buscar alternativas, porque era tudo muito longe, como eu falei, era um pouco isolado, era tudo muito longe, então essas pessoas, os curandeiros, eles tinham um espaço deles. Eu sou assim, eu só vou pro médico quando eu estiver na hora H, porque eu tomo remédio aqui do mato, tudo quanto é remédio eu tomo e Deus me ajuda que eu melhoro. Essa semana eu tava doente, tá aqui, ó. E aí não vai lá pro hospital, eu digo, não vou não. Aí chegou aquele negócio na minha cabeça, disse, levanta. Eu digo, eu não levanto, eu tô tonta. Aí o negócio tornou, levanta. Aí eu peguei, levantei, disse, vai limpar o fulano, para o cicano, faz e põe as folhas, bota dentro d'água e beba. E eu levantei, saí, caí nas quedas, achei um pé de maduro, arranquei as folhas, achei um pé que foi? De vacideira, arranquei as folhas. Fui no pé de água de amalícia, cheguei, já vim enfergando, cheguei, botei dentro d'água, acho que passou um tempinho, eu tomei, graças a Deus. Não precisei nem ir para médico. Então, quando veio no médico, minha filha, o caso tá ruim. Me atacou mais, mas não posso passar sem ela. No momento que pode atacar, eu já estou em casa. Tem outra caixa. Nessa tem outra, não faz. O remédio não pode faltar. Não é só parir, mas tem outras coisas também que implicam, assim, pela distância. É muito longe, 60 quilômetros é muito longe. Quantas pessoas já perderam a vida até cair no Jacobina, né? Pela distância. Sem contar que hoje tem a UPA de Capim Grosso, que são menos, 20 quilômetros, mas eles não estão querendo aceitar. Quando leva para lá, mesmo que seja emergência, não, tem que levar para Caém. Então eu fico até sem entender, quero até fazer essa pergunta a quem pode me responder, se a UPA não é se é uma coisa municipal ou se é uma coisa que vai atender todos os municípios que são perto, que abrangem ali a região. Não sei o porquê. Na mata eu nasci, na mata eu me criei. Com idade de 12 anos, meu pai era africano, que sina trouxe eu. Cabocla Índia, Cabocla Índia, Cabocla Índia, olê, Cabocla Índia. Na mata eu me criei. Me criei dentro, para bem dizer, dentro do mato, né? Não sei nem formar. Eu me criei aí. Honra teu pai e tua mãe, portas da encarnação. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra aos teus ancestrais, honra a tua geração. Por todas as filhas e velhas que, não obstante difamações culturais que digam o contrário, não obstante mágoas, decisões equivocadas, fracassos totais, são prova viva de que a alma ainda volta à vida, ainda vive e de modo vibrante. Por todas as filhas e velhas que, apesar de todas as fraquezas, que apesar de toda a lenga-lenga do ego, que indicaria o oposto, há muito tempo têm certeza ou acabam de ter um vislumbre de que nasceram com a sabedoria no corpo e na alma,
e que essa sabedoria é tanto sua herança dourada como seu estopim dourado. Por todas as filhas e mais velhas que estão criando as referências de que mais importa, prova de que uma mulher é como uma árvore gigantesca que, por sua capacidade de se mover, em vez de permanecer imóvel, pode sobreviver às piores tempestades e perigos e ainda estar de pé depois, ainda cobrir seu jeito de voltar a balançar, ainda continuar a dança. Por todas as filhas que ainda estão em formatação, quer tenham acabado de começar, quer já tenham avançado no caminho, para se tornarem ordinariamente majestosas e tão sábias, indomáveis e perigosas quando forem convocadas a ser, o que é muito, muito, muito. Por elas, por todas nós, grande avó e grande avô, grande neto e grande neta da mesma forma, que todos nós nos aprofundemos e vicejemos, que criemos a partir das cinzas, que projetemos aquelas artes, ideias e esperanças que não podemos permitir que desapareçam da face da terra. Por tudo isso, que vivamos muito e nos amemos uns aos outros, jovens enquanto velhas e velhas enquanto jovens, para todo o sempre. Amém.